pessoal, é uma alegria, mais uma vez estamos aqui. Faz uns dias que a gente não grava nada, diante de tanta atividade, mas estamos aqui com o João Batista Magalhães Sales, irmão. Ele é prior aqui do Mosteiro do Discípulo Amado. E vamos conversar sobre o projeto de vida, sobretudo baseado na carta, de alguns bispos da CNBB, que eles lançaram essa carta na segunda-feira passada, onde coloca o desafio diante de dois projetos. E nós, como somos evangelizadores, a gente vai partir nossa conversa dessa carta de alguns bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, João, fique nesse primeiro momento bem à vontade para uma apresentação e, em seguida, a gente lança alguns questionamentos, algumas perguntas para a gente, assim, avançar na nossa conversa. Beleza. Luiz, obrigado. A gente, para quem nos ouve, espero que é um público bem diversificado. Não estamos falando apenas, sugiro que não seja para, como se fala hoje em dia, a bolha, os católicos, nem para pessoas religiosas propriamente, diretamente. É a via, porque é a nossa opção, é nosso estilo de vida, mas para o povo em geral. Para aqueles, talvez, que estejam ainda encrencados com as notícias cruzadas e não têm convicção, nem podem ter, a partir de tanta informação que ninguém aguenta. Então, como missionários, como monges, como contemplativos, pessoas que fizeram da vida uma profissão orante e de presença no meio das periferias, aqui na periferia do Grande Recife, nós temos obrigação, mandato divino, para fazer eco a esse documento, que é dos mais importantes que os nossos bispos católicos apresentam em um momento muito difícil do povo. É por isso que estamos aqui. João, vamos começar a partir desse ponto. Acho que de 2013 para cá, mas sobretudo nas últimas campanhas eleitorais, a gente nunca viu assim, numa campanha eleitoral, o uso do nome de Deus. A ponto, eu estive recentemente no Maranhão e tive a oportunidade de falar para muita gente, e aí eu sempre colocava essa questão. Eu não vou falar aqui no nome, na palavra Deus, porque as pessoas se identificam. Se eu dizia que Deus está no meio de nós, elas diziam, você é do PT. E se eu digo que Deus está acima de tudo, eles diziam, então você é de Bolsonaro. Então, eu queria que você explorasse essa criação de Deus, esse uso do nome sagrado, daquilo que é mais divino, nosso Deus que é criador, manipulado por correntes, digamos, políticas aqui no Brasil. A gente já herdou da palavra viva da história de Israel, a proibição, a interdição de chamar Deus pelo nome. Por quê? Porque facilmente a gente inverte. Se a gente foi criado à imagem de Deus, que é uma grandeza imensa para nós, como seres humanos, como nada no mundo, na história humana, nunca se ouviu falar disso, em nenhuma forma de crer, nós facilmente, por causa de um mau uso do nome de Deus, nós fazemos um Deus à nossa imagem, o que é uma reversão perversa, cruel e totalmente inaceitável. Então, temos que primeiro partir dessa premissa de que Deus não tem nome. E se tiver um nome, é Jesus. É a única forma de conhecer a Deus, é conhecer Jesus, homem, nascido de Maria, de Nazaré, trabalhador, camponês, itinerante, anunciando a palavra e revelando de fato nele o rosto do Pai. Então, falar em Deus, nem todo que diz Senhor, Senhor, está no reino dos céus. Pelo contrário, enganam muitos. Não importa que religião tenha, é por isso que o Papa Francisco diz, eu prefiro conversar com um ateu ético do que com um crente perverso. É Francisco que diz isso, o Papa Francisco. Bom, por isso, a gente se restringe a tratar o nome de Deus com muito cuidado, porque Deus não tem nome. Aliás, esse nome Deus não é nome próprio. É um carimbo que muitas religiões puseram.
nas suas crenças, qualquer que seja ela. Deus, deuses, até deusas. Na mitologia grega tinha, mas o Deus não tem nome. O Deus de Jesus tem um nome único, que o próprio Jesus deu. Pai. Então não é projeção humana. Então por isso que às vezes os ateus provavelmente poderão ter até mais fé do que aqueles que professam o nome de Deus. Porque não usam o nome de Deus para nada. Até parece que agem sem saber que ele está presente. Esses são os que agradam ao verdadeiro Deus. Como você colocava no início, né, somos missionários, habitamos nessa casa que tem a dimensão da oração, da vida, e nós somos, dignos ou não, portadores da boa notícia, portadores da vida. E ao longo desses anos, desses 4 anos, ou antes, em que a vida avançou ou teve retrocesso, que elementos você pode pautar, elencar para nós? O quanto essa vida avançou ou o quanto essa vida regrediu? Eu me reporto a um documento mais antigo dos bispos católicos. Aliás, não foi de um bispo, dos bispos, foi da própria CNBB, oficialmente, na sua 59ª Assembleia deste ano. Então, o que é que a CNBB nos apresenta é um pouco, muito cruel o quadro que nos é apresentado. Então, os nossos bispos dizem que são, como nós somos também, testemunhas de que o atual governo, que busca a reeleição, virou as costas para a população mais carente. Pense. Principalmente no tempo da pandemia. Não preciso repetir, que várias reportagens já têm acentuado. E apenas às vésperas da eleição, lançou um projeto temporário de auxílio aos necessitados e já vem atrasado. Então, a 59ª Assembleia, 9ª Assembleia dos Bispos do Brasil, constatou, entre aspas, os alarmantes descuidos com a terra. A violência latente, alimentada, nutrida pela posse e porte de armas, provando cada vez mais da sua ineficácia e acirrando as disputas, a violência. Explícita e crescente, a violência está aí presente. Potencializada por isso mesmo, pela posse e porte de armas. Entre outros aspectos destes tempos, então estão o que mais? O desemprego, a falta de acesso à educação de qualidade para todos e todas. A fome. Só quem sabe o que é fome? Quem está na fila por trás do supermercado para catar ossos para levar para casa. A gente aqui vê frequentemente por trás das sobras dos supermercados alimentos já deteriorados. Passam uma aguinha e levam para casa para comer. A fome é certamente, por isso mesmo, a mais cruel e criminosa dessa desarrumação. Pois a alimentação é um direito inalienável, né? Então, a vida, em resumo, não está sendo prioridade para esse atual governo. Então, me parece que dizendo isso, estamos em comunhão com os nossos bispos e, na verdade, aqueles que apoiam esse governo, principalmente políticos e Jesus, religiosas, pessoas que se dizem crentes, convertidas, que acharam o reino de Deus na terra, mas ficam como que hipnotizadas pela ausência de objetividade desse momento cruel para os famintos e famintas. Então aí o uso do nome de Deus serve então para abusar, que é a perversão mais cruel da religião ou de uma falsa religião, para engrandecer suas pretensões. Um elemento que me veio agora à tona, eu conheci um pouquinho, digamos, uns 2 anos de ditadura militar, conheci com bastante consciência o processo de redemocratização do Brasil, que veio Sarney,
depois as diretas deu Collor de Mello, aí depois vem FHC, toda essa questão neoliberal. Mas, ultimamente, eu percebo que no ambiente político, no ambiente social, uma baixaria, a palavra acho que é essa, baixaria, intolerância religiosa, política, aquele Brasil que parecia ser ordeiro, manso. Tem hora que eu desconheço o povo brasileiro. O que se deve isso? Pois é, exatamente isso, Luiz. Eu sou filho da ditadura. Eu sou filho de militar. Irmão de militares. De alta patente. Já falecidos. Mas eu nasci em 46, eu tenho 76 anos. Eu tenho a idade do Lula. Eu sou filho da ditadura tanto quanto ele. Não sofri as repressões que ele sofreu e muita gente sofreu, não é? Agora, o que a gente percebe é exatamente isso. Não dá para... Porque como não temos uma memória histórica formada, pelo contrário, muitos preferem apagar a história passada e dizer que está tudo bem. Não houve nada disso, sobretudo a juventude. Mas se a gente estudar o que está faltando no Brasil, memória histórica e pesquisa séria, sobretudo para a juventude, os jovens e as jovens crescem nesse desconhecimento e preferem uma opção que está sendo focada no grito, na influência da mídia, sei lá, e em programas superficiais, banais, que vão acabar. É bom dizer isso, claro. Tudo isso que está sendo dado ao povo agora, cuidado, vai se acabar logo. Eu não tenho de onde tirar. Porque sabemos muito bem o que significa esse tal orçamento secreto. É para isso. Nosso dinheiro, o dinheiro do povo, que era para sacudir os famintos, a saúde pública, a educação de qualidade, está sendo jogado a rodo nas mãos dos clientes dessa ignomínia, eu chamo assim. Então, por isso, a gente que é filho da ditadura sabe que já passou e sabe que está prestes a passar de novo. E também eu quero dizer, Luiz, que há uma compreensão de um certo setor que pesquisa as religiões e a política, que nós estamos às vésperas de criar uma espécie de um respeito muito grande ao Islã, né? Uma espécie de república islâmica radical, em que os opositores vão ser eliminados. Quem vai ficar é aqueles apenas que prestam culto ao dirigente e levar a cabo essa eleição, se é o caso que a gente está falando aqui, e todo mundo terá que ser, de qualquer modo, escravo dessa ideologia. Dizer que não é, porque um governo sem ideologia, não existe esse governo sem ideologia. Não existe pessoas sem ideologia. Quem não tem ideologia já tem uma formada, que é a ideologia da permissividade. Eu permito que me manipulem, que me enganem, que me conduzam, e eu estou de bem. Eu tendo minha mixaria, eu comendo o que sobra dos porcos, está muito bom, com aquele filho pródigo do Evangelho. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, diante de tantos projetos, diante de um projeto de morte, como você consegue desenhar? Eu sempre costumo dizer assim, as pessoas têm normalmente na ponta da língua um projeto de governo. Sim. Daí é que a gente escolhe os nossos representantes com a intenção e com o desejo de que aquilo que a gente sonha e deseja aconteça. Como seria um projeto de governo baseado na dimensão de reino de Deus, em síntese, na vida? Não tem que ser uma teocracia. Não é um governo de Deus. É uma teocracia, para traduzir para os que ainda não ouviram esse nome, é o governo de Deus. Deus não governa. Ele suscita governantes por modos que a gente desconhece.
muitas vezes da voz de um pobre que nos bate a porta, né? Eu preciso entender o clamor da maioria para ter a vergonha e a coragem de falar em Deus. Eu tenho que ouvir o grito dos mais invisíveis, dos mais calados pela fome, pelo medo, pela condição social. Então, o que se precisa, na verdade, é uma república, nova república, mais do que democrática, popular, em que o povo realmente seja o quarto poder. O quarto poder. Nas suas organizações populares, nas suas iniciativas valorizadas, nos pequenos artesãos, nas mulheres, nas crianças, o setor governamental das crianças, das professoras, dos trabalhadores, de todos os setores, de toda a trama social, dos agentes sociais. É uma política, é bom lembrar, a política é bem de polis. Ninguém pode ignorar isso do Brasil. É o bem da cidade. A cidade do povo e do campo. Quer dizer, o projeto que se quer de um governo, realmente chamado democrático, é um projeto formado em cima ou contando com a mobilização, com a escuta, com a compaixão, o sentimento de compaixão que está desaparecendo desse país. Então eu penso que é esse povo que tem que ser qualificado na sua intuição, na sua dor, para participar ativamente desse governo próximo. Então, é isso que se quer. E o que ganhar, se Lula ganhar, vai também receber cobranças muito fortes. Eu creio que nossos bispos irão estar atentos e vigilantes, e nós com ele, que somos da mesma igreja, da mesma fé, estaremos atentos também para chamar atenção para isso. Não queremos, de modo algum, uma volta à ditadura, uma autocracia. Alguém manda e os outros obedecem. Não existe isso. Não estamos num quartel. O Brasil não é um grande quartel. O Brasil é uma pátria amada, é uma pátria socializada, uma pátria criativa nas suas iniciativas de todas as espécies, né? As diferenças fazendo valer na sua contribuição. Nós estamos aí quase às vésperas das eleições em alguns estados para governadores e governadoras e nível federal para presidente da República. Qual é o conselho, a orientação, baseado na sua experiência, para a gente escolher de fato a pessoa certa, na hora certa, para conduzir um projeto de vida para o Brasil? Vamos abrir nossos olhos. Abrir nossos olhos. Não vamos nos deixar convencer por propagandas. Vamos abrir nossos olhos, olhar o que somos atualmente. Eu tenho vida digna de um ser humano. Se eu tenho muito, ter mais é vida digna de um ser humano? Ter mais do que os outros, do que a maioria? Certamente, os nossos pais da igreja diziam: o que os mais ricos têm é aquilo que falta aos mais pobres. Não há meio termo. Não há meio termo. E os que os mais pobres não têm é porque foi sequestrado deles para enriquecer alguns. Esse modo de viver está dentro do plano muito bem traçado por elites que não querem de modo algum perder sua influência. Então, às vezes são pessoas até boas, não é questão de ser pessoas más, mas imbuídas de uma perversidade social inominável, né? Inominável. Então, o grito dos mais pobres será o grande grito a partir dessa visão, dessa clareza de visão. Não estou entendendo? Pergunta. Vai se esclarecer. Não escute assim de modo aleatório quem diz, quem exalta tal governo. Tal. O que estamos dizendo aqui não quer dizer que vocês vão se convencer, não. Não queremos isso, não. Abrir os olhos para ver. Olha a realidade, olha em redor. Faz uma espécie de periscópio ao redor para ver o que está acontecendo. O Brasil está bem, pessoal. O Brasil está bem. 4 anos que passamos com o governo atual. O Brasil está bem. Digo em que, bota no papel, bota escrito como os bispos fizeram aqui. Em que melhorou nossa vida. Eu desafio vocês a colocarem num papel,
em casa, em família, em vizinhança, enumere o que foi que melhorou de nossas vidas. E pode dizer o que foi que piorou. Agora, se continuar esse governo, vai piorar. Vamos dar esperança de que quem já governou atrás e teve um tempo feliz, como é dito aqui claramente pelos bispos, o pessoal vivia melhor. E o próprio atual governador, o presidente disse, no tempo de Lula o povo vivia melhor, ele já disse, está em live aí. Então, será que a gente vai fazer a repetição de que o pior vai continuar? Vamos ter paciência. Agora, abram os olhos. Não sigam o que eu estou dizendo, não. Só peço que nós estamos aqui dizendo. Abram os olhos. Eu digo isso com muita fé. E sem ódio, sem rejeição, sem qualificação de pessoas como se fossem incorrigíveis. Não. O povo reunido pode ajudar os dirigentes a se corrigir. Mas com os 4 anos que tivemos como este atual, dificilmente, porque ele nunca vai a nenhuma favela, não visitou nenhum doente no hospital, não brincou com a Covid, fazendo caretinhas, não vai no encontro da mulher, ao encontro da mulher, as crianças abandonadas, os povos na rua, onde eu estava em Recife, a multidão de gente pela rua, dormindo pelo chão, e sem assistência. Ainda bem que a nossa arquidiocese vai num congresso eucarístico que vai fazer a inauguração da Casa do Pão, que é uma casa no centro de Recife, que vai acolher, remediar algumas dores desse povo, né? Porque o povo está abandonado nas ruas. Então, abrir os olhos. Então, João Batista, muito obrigado pela tua participação, sempre que a gente convida a estar aqui presente. E a gente tem daqui para frente, o nosso projeto, é de fazer de fato uma leitura. Você foi muito pela leitura teológica, como é própria do nosso jeito de ser, mas eu pretendo daqui para o final do ano fazer uma leitura dessa realidade que tem muitas faces, né? Sim. Digamos assim que a realidade ela é muito facetada, né? Então, ler essa realidade a partir da sociologia, a partir da antropologia e também a partir da psicologia. Então, teremos aqui pessoas, se Deus quiser, com esse porte, com esse conhecimento, nessa troca de saberes. Beleza. E até o próximo. Boa tarde, obrigado pela atenção. Tá certo.